como que isso implica, né, na relação. Esse déficit de comunicação que a gente vê nos relacionamentos. Porque as pessoas querem falar pro outro baseado na própria cabeça. Não funciona assim. E ali sim essa mulher olha esse cara com um olhar de desejo completamente diferente do que ela olhava pros outros caras. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Sim. Inclusive, eu até percebo que muitos homens que falam... Só puxando um gancho aqui, tá? E eu já passo a palavra pra vocês. Eu percebo Não, a que palavra muito- é sua. Eu percebo Você que tem que muitos falar. homens que falam, por exemplo, que tem problema de comunicação. Ai, Mari, porque eu sou péssimo, eu não sei ter um bom assunto, eu não sei puxar papo com a mulher, eu não sei... Enfim, esse tipo de coisa. Normalmente, ele lá na fase do porquê, criança quando tá ali nos 5 anos, aos 7, tudo é o porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Aí a mãe vira e fala assim, ô pai, menino, só pergunta aquilo onde você foi chamado. Só se mete onde você foi chamado. Não seja inconveniente. Então, isso cria ser um bloqueio lá na infância de perguntar é feio. Então, os caras, quando chegam no momento de trocar uma ideia com uma pessoa, seja com uma mulher ou com qualquer outro tipo de situação, opa, perguntar é feio, né? Ser intrometido. Muitas Faz coisas que a sentido? gente carrega são de traumas de infância, né? Psicologia traz essa parte também, né? Algumas vertentes já falam, não só a psicologia, né? Sim. Eu acho que pra tudo quanto é lado já se comprova isso, não é nem se fala, é fato. Já. E como que a biologia antropológica analisa essa circunstância de que, por exemplo, eu tenho uma perspectiva de que a mulher, por um lado, ela tem mais habilidades sociais, mais facilidade em comunicação. Não sei se uma coisa que eu sempre associei muito, não sei se você passou por isso, uma teoria minha que faz sentido. A mulher, ela sempre teve que estar muito presente ali com a criança, lidar com a criança, né? E o bebezinho tal, ele não fala, se comunica através de sons, grunhidos, tal, choro. Uma e a mulher tem linguagem que... não verbal, né? Não verbal. A mulher, às vezes, tem que saber interpretar muito através da leitura emocional o que aquela criança necessita, né? Total. Então, talvez isso tenha colaborado para ela ter desenvolvido mais as habilidades sociais de comunicação e também por estar ali, porque muito se dizia que nas cavernas ela tinha que fazer essa troca de levar os alimentos que o macho caçava. Tem a ver ou não? Esse Tem, lado... com certeza. Tudo é adaptativo, né? Repetição de comportamento, causa e efeito. Ou seja, eu faço uma coisa, a consequência que ele gera, eu entendo, bom, ruim. Então, desde que a mulher, em questões ancestrais, né? Ou seja, de repetição e hereditariedade, da gente passar ideias e passar comportamentos para os nossos filhos, a mulher, desde que a mulher é mulher, ela tem a necessidade de fazer uma leitura maior do que o homem. O homem era mais prático, né? Ele não tinha, vamos dizer assim, não tinha-se tanto essa necessidade do cara ter uma percepção mais aguçada sobre aquilo que não é falado. Então faz total sentido, com certeza. Concordo contigo. Muito se fala também de que o homem, ele não tem essa habilidade, é porque ele evoluiu justamente por causa desse ambiente de caça e competição. Então, assim, é muito mais afeito a ambientes hostis e pouco papo. Então, assim, ele é justamente voltado para que ele tenha a capacidade de raciocínio rápido, de que ele tenha a capacidade de ser pragmático, ele tenha a capacidade de agir sob pressão. E por isso, ele tem que estar a todo Luta e momento fuga, né? Luta e focado. fuga. Isso. Então ele não tem por que ficar conversando, não tem por que ficar indo atrás de saber, de perguntar. Ele não precisa disso, né? E também porque, de uma certa forma, a fala pro homem não é um aspecto de sobrevivência. Foi quando colocado, por exemplo, que as mulheres falam 7.000 palavras por dia e os homens 3, a explicação é de que pra mulher... Fala pouco. Né? A mulher fala mais justamente por isso. Né? Ela fala mais porque, pra ela, a fala é um aspecto de sobrevivência. Ela precisa comunicar alguma coisa que ela precisa gritar se chega algum invasor, se aparece alguma fera. Ela precisa justamente mostrar que, olha, tô sendo ameaçada. Ela precisa gritar, ela precisa fazer algo com a fala, porque com a força ela não consegue. O homem tem que se mexer, por isso que ele não fala tanto. Exatamente. Quer dizer, E aí a mulher fala mais do que o homem. O homem ele precisa resolver com a força. É verdade que a mulher fala mais do que o homem, pela sua análise, o que você... Estatisticamente falando, quando a gente fala a nível sociedade, ou seja, não só na minha bolha, sim, mulher fala mais. Só que os homens estão falando bastante. Porque aí já entram outros perfis comportamentais que fazem o cara danar a falar, né? E isso não quer dizer qualidade de fala, nem boa comunicação, boa dicção, boa compreensão na mensagem que ele está passando. Não é sobre isso, e sim sobre quantidade apenas. Que aí eu já relaciono a necessidade de aprovação, que é um padrão de comportamento. Que é aquele cara ou mulher, é um padrão de comportamento que existe em ambos os lados,
que talvez não teve uma atenção na infância, não teve uma mãe que pegou no colo, um pai que ouvia, às vezes, uma situação que o menino passou na escola. Sabe aquela coisa da criança fazendo birra dentro da sala para poder chamar a atenção dos pais? E aí os pais não davam aquela atenção. Então essa criança cresce, continuando sendo uma criança dentro de um corpo de adulto, querendo chamar a atenção. Então ele precisa falar para sentir que tem valor, né? Normalmente isso acontece no cara que não tem uma percepção de valor sobre ele e em outras coisas. Então eu vou falar bastante para que essas pessoas prestem atenção em mim e gostem de mim. Necessidade de aprovação. Isso acontece dos dois lados. Então, biologicamente falando, sim, a gente pode dizer que estatisticamente, inclusive, a gente já percebe isso, que mulher fala mais. Mas isso acontece nos homens também. Além... Eu vou lá... O quê? Não, vamos cortar essa falação aí, diminuir isso. Os homens estão falando besteira demais também? Não sei se é Porque besteira, mas falando o que não precisa, né? É a Desnecessário. necessidade de aprovação. Ponto. Ou seja, eu vou falar bastante pra ver se ela gosta de alguma coisa que eu tô falando aqui. Ah, tá. Acaba tentando se esforçar demais pra vender a si mesmo. Porque, gente, ancestralidade traz isso na mulher, ok. Mas não é o que a gente tá acontecendo. Porque a gente tá vindo de uma era de homens inseguros. O feminismo veio empoderando as mulheres, né? Deixando as mulheres, e vocês já sabem disso muito bem, vocês falam bastante sobre isso. Sim. Empoderando tanto as mulheres ficando tão fortes e podando os homens. Então, essa criação de homens por mulheres fortes, gerando rapazes fracos, né? Então, o cara, ele não tem uma percepção de valor sobre ele em outras coisas, ele acaba O homem desenvolvendo isso. o homem acha que um homem forte é quase uma mulher. Porque O modelo de força que ele tem foi a mãe. Sim, mas o que é uma mãe, por exemplo? É uma mãe que foi responsável, é uma mãe que se doou, que se sacrificou, que não deixou faltar nada, e etc, etc, etc. Então ele acha que essas características vêm da mulher. Então ele quer se tornar uma mulher. E aí, o que acontece? Ele admira, né? E o próprio brasileiro é muito mimético, gosta de imitar as coisas, né? Gosta de se adaptar a modelos. Então ele entende que, na verdade, é quase uma mulher que ele precisa ser. Ele não pode ser autoritário, ele não pode se impor, por quê? Eu discordo. Porque a mulher, ela... Eu acho que a mulher tá tentando mais copiar o homem do que o contrário. Eu acho que o homem, ele não tá querendo se As desconstruir. duas coisas. Eu não acho que nenhum nem outro. Não precisa ser ou um ou outro. Pode ser as duas coisas. Por quê? Sim. A gente... Lá na infância, você pega a menina, na casa ali dos 6 anos, 7 anos, ela se apaixona pelo pai. E aí ela começa a fazer coisas que o pai gosta pra chamar a atenção dele. Se ela nunca teve a aprovação desse pai, ela começa a desenvolver isso na vida adulta. Você pode ver que a maior parte, isso que eu vou falar é polêmico, mas é isso mesmo. Enfim, cada um vê da sua forma, né? A maior parte das meninas homossexuais, elas tiveram ausência de pai. Então ela desenvolve aquilo nela. Ela também replica o pai. Então tem mais mulher querendo se igualar a homem, direitos iguais, né? A historinha dos direitos iguais. E homens que acabam pegando essas características da mãe também. Mas não só da mãe. Pra mim não é nem nesse sentido, sabe, Júnior? O que eu vejo mais complicado nessa troca de função, né? De mulher masculina, homem afeminado, no desenvolvimento do ser humano, ou seja, no desenvolvimento do rapaz e no desenvolvimento de uma menina, é que lá na nossa infância a gente se apaixona pelos nossos pais. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Né? A menina se apaixona pelo pai, o menino se apaixona pela mãe. Ali nós criamos o símbolo e o significado do que é namorado, do que é namorada, do que é mulher e homem pra gente. Foram os nossos primeiros parceiros. Então você percebe que chega na vida adulta, o cara tá se relacionando com a mulher que é extremamente parecida com a mãe dele. Aquela mãe bruta, às vezes uma mãe ausente, uma mãe grossa, uma mãe mais forte. E aí ele anda submisso. Aí, é o caso do magrinho de firma. Quem que mandava nele? Quem que dava magrinho as de firma, ele quer uma mulher pra mandar nele. Quem que dava as palavras de comando pra esse homem? Não é a história do magrinho de firma e aquela lá, brabona? Não, eu tô tentando lembrar de outra pessoa que quer alguém pra mandar nele, uma mulher também. Não é uma magrinho de firma, tem outro. Não, eu só lembro do magrinho de firma. O magrinho de firma quer uma mulher pra mandar nele? O magrinho de firma e a outra que é a braba da história. Que ele quer justamente mulher braba. Entendi. Porque olha só, Certo. hoje a gente vê que o homem ele não consegue ter essa voz de comando, né? De se posicionar de uma forma firme. Por quê? Lá na infância ele recebia a voz de comando de quem? Da mãe. Quem dava a voz de comando sobre ele era a mãe. A mãe que era braba. Não o pai. Então ele entende quando chega na vida adulta que o quê? Quem dá a voz de comando é a mulher.
não eu. Porque se eu der voz de comando, é falta de respeito. Se eu agir de uma forma mais firme, é falta E aí de depois ele vira também tem coach no isso. Instagram ou faz postagem no Twitter. Falando Sim, que o casamento funciona assim. que é a mulher que manda em casa. É decisão da mulher. Decisão da mulher considerando a opinião do marido. Decisão da mulher considerando a opinião do marido, da mãe e depois do titio, do cachorro. É. E aí depois a opinião do homem no a que opinião sobra. dele é lá no último, né? É. Mas, ô Mário, você tocou em vários pontos interessantes aqui que eu vou ter que até anotar aqui pra não me perder. Eu queria voltar sobre a história da comunicação que você falou. Assim, você falou que a comunicação do homem, às vezes, a mulher se comunica mais, fala mais, o homem fala menos. Mas e no que tange a diferença da comunicação entre homem e mulher? Porque há muita falha de comunicação pelo gênero em si entender. O homem acaba sendo mais direto, acaba às vezes sendo mais grosso, talvez. A mulher é mais indireta, é mais emocional. Faz uma leitura emocional diferente que o homem não consegue fazer, às vezes não percebe. A mulher às vezes quer que o cara repare em detalhes que ela às vezes se arrumou, só que o cara só vê a coisa pronta e isso vai sair na comunicação dele. Como que você vê essa questão dessa complicação na comunicação entre o homem e a mulher, tá? E até fazendo um gancho, principalmente com a chegada da mídia social, que na minha opinião atrapalhou mais ainda, porque as pessoas querem ter DR por mensagem de texto, querem resolver coisas importantes por mensagem de texto, que é uma comunicação precária. Como que você enxerga tudo isso? Virou uma confusão, né, menina? Virou Sim. uma bagunça. Bom, vamos lá. Eu vou reformular a sua pergunta e você me disse se é isso que você quer saber, tá? Porque você trouxe alguns pontos. Uhum. Primeiro, qual que é a diferença quando se diz da qualidade, do contexto da comunicação do homem e da mulher? A mulher às vezes ser mais subjetiva e o homem ser um homem mais prático, mais objetivo, mais direto ao ponto. É isso? Primeira pergunta. Diferenças na comunicação? Como que você avalia isso de acordo com, assim, seus clientes, algo do tipo também, e qual que é a sua orientação para que eles se entendam nessa falha de comunicação? Você Eu costumo percebe isso? dizer que a mulher ela tem uma tendência a ser mais subjetiva e ter licença poética para falar. Eu falo que a mulher tem Como assim, licença licença poética. Ela vai chegar, ela vai generalizar. Ela vai chegar, ela vai falar de uma coisa para trazer um exemplo para outra. Por exemplo, eu trago muita metáfora para explicar algumas coisas. Já eu até posso dar um exemplo. Certo. O homem, né, ele vai chegar assim, tal coisa. Só que essa tal coisa, ser mais objetivo, não gostei do seu short. Tá, ele tá falando muito sobre ele, né? Ok? Eu não gostei do seu short. Ele tá sendo objetivo naquilo que na cabeça dele é o que ele precisa falar e tá tudo bem. É louvável. Só que, quando ele fala assim, ele está desconsiderando o ouvinte. Sim. Ele está desconsiderando a pessoa que está recebendo a mensagem. E dentro da PNL, a gente afirma, a gente fala que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Então, se eu quero me fazer entendida, eu tenho que fazer por onde você entender. Então, eu preciso saber qual é a sua base, o que o seu modelo de mundo, o seu modelo mental tem, para que daí, a partir disso, eu fale e você consiga me compreender. Por exemplo, resumindo aqui de uma forma mais simples. Chega numa escola. Ensino fundamental. Você chega lá, eu particularmente já fui professora mesmo de ensino fundamental, ensino médio. Você chega lá, crianças, né, de 8, 9 anos, 10 anos de idade, que têm as suas diversas vivências possíveis. Então, compreensões diferentes. Então, a gente aprende na pedagogia que você precisa saber o ponto de conhecimento que o aluno está para a partir dali você ensinar. E não você ensinar o que você acha que ele tem que saber. Não Certo. tem como. Então é igual você chegar para uma criança e falar assim, lê esse texto aqui, sendo que ela não soube formar sílaba ainda, sacou? Então na comunicação aqui entre homem e mulher é a mesma coisa. Por isso que eu afirmo, inclusive, que existindo essas diferenças, e não só entre homem e mulher, mas de pessoas que tiveram experiências diferentes de vida, você precisa primeiro se entender, saber o que você quer, ou seja, eu vou falar. O que eu quero falar? Aonde que eu quero chegar com o que eu vou falar? Qual é o resultado que eu quero com a minha fala? Ok. Então eu quero chegar no ponto C. Eu quero que ela troque de roupa. Vou dar um exemplo da roupa. Eu quero que ela troque de roupa. Essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo. O que ela pensa a respeito disso? Aí agora é o segundo ponto. A partir do momento que eu me entendo, eu preciso entender o meu interlocutor, quem está me ouvindo. Então, tanto a PNL quanto até a pedagogia já traz isso. Você precisa entender o modelo mental do outro para você falar. E por que eu trouxe essa explicação, tá, Miguel? Você me perguntou sobre as diferenças e como que isso implica, né, na relação, esse déficit de comunicação que a gente vê nos relacionamentos. Isso. Porque as pessoas querem falar pro outro baseado na própria cabeça. Não funciona assim. Eu não posso querer que você entenda o que eu tô falando se você não tem uma bagagem para isso.
Se a mulher ela não entende que o homem às vezes vai ser mais objetivo e isso talvez não traga clareza para ela também tem a responsabilidade de entender o homem. Vice-versa, não é responsa só de um ou de outro. Então, essa trocação de comunicação errada dentro de relacionamentos sérios ou não, enfim, nada mais é do que um egoísmo, né? Porque eu quero ser entendido, pronto, acabou. Tá. Mas eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, vamos lá. O que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso? Entender que a mulher talvez vai ter uma linguagem, às vezes, mais subjetiva, então ela precisa falar mais sobre sentimentos e buscar falar menos sobre ideias, porque nem sempre o tico liga com o teco. Certo. Tem uma pergunta sobre isso, por exemplo. A mulher gosta do cara que fala mais ou menos? Menos. Menos? Ela gosta de falar dela, né? Ela gosta Na mais de real, ser todo ouvida? mundo gosta de falar sobre si, né? Na real, a real é essa. Tá. Só que eu falo pro cara que quem tá no poder, quem tá no comando de uma conversa é quem tá fazendo a pergunta. Quem tá fazendo mais pergunta. Sim. Porque ali sim. você tá conduzindo a pessoa pra onde você quer. Ah. Agora, se você tá só respondendo, você tá sendo avaliado. Qual é um dos maiores medos do ser humano? Ser Rejeição? avaliado. Estar sendo avaliado. É um medo de rejeição, aí existem outros medos por trás. Por que tanta gente chega na... Quem aí nunca, pode falar aí nos comentários, chegou na escola, na época de escola, você era até um cara que sabia muito. Mas chegava na hora da bendita da prova, não lembrava, dava o branco. Porque estou sendo avaliado, eu tenho conhecimento, mas quando eu chego na posição de estar sendo avaliado, eu dou um reset na minha mente. Eu crio assim, um bloqueio pela sensação de estar sendo avaliado. Então, o que eu ensino pros caras é: você não tá ali pra ser avaliado, querido. Você é quem vai avaliar. Inverte isso. Quando você inverte isso, inclusive, se gera-se outros efeitos e aí vai. Tá. Mas aí a mulher gosta. Você tinha perguntado. A mulher gosta do cara que fala menos, Fala então. menos. Ah, com certeza. Por quê? Eu- Aí, é, mas é. aí chega em outras vertentes. Aí chega em Ah, em outros esquemas, né? bom. Porque a partir do momento que ele começa a conduzir a conversa, a ele fazer mais perguntas, e eu quero até saber a opinião de vocês. A partir do momento que ele começa a conduzir a conversa, ele começa a fazer as perguntas, e inclusive se ele usar algumas perguntas estratégicas mais avaliativas, essa mulher ela começa a perceber que esse cara não tá na mão dela, como ela tá acostumada. Então, ela começa a se sentir avaliada, não tá mais ela avaliando. E ali sim essa mulher olha esse cara com um olhar de desejo completamente diferente do que ela olhava para os outros caras.